boa noite. Hoje a gente vai falar de relacionamento tóxico. Eu fiz uma live uma vez sobre ter o dedo podre. É porque que eu atraio e muitas vezes eu não consigo sair de dentro de uma relação abusiva ou de uma relação tida como tóxica, né? O que está por trás, o que me leva a sempre estar atraindo esse tipo de relação? E o que eu posso fazer para melhorar ou para amenizar esse tipo de situação? Então você que está nessa live aqui já, né? Tô chegando agora. Eu vou contar um exemplo. Oi, amor. Contar um exemplo pequeno aqui. Eu hoje estava conversando com meu filho, com o Vitor. Só deixa eu descer isso aqui um pouquinho, que eu tô muito em cima. Tava conversando com o Vitor e ele teve um problema com uma amiga. E a amiga ficou sem falar com ele. E ele se afastou dele. E agora ele tá conversando com várias pessoas. E aí um amigo dele fez um comentário assim: viu só, agora que você não tá andando com fulana, você agora tá tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas. Então muitas das vezes a gente tá em relações tóxicas, às vezes não só relacionamentos amorosos, né? Inclusive amizades podem ser tóxicas. E às vezes vamos tirar um pouquinho esse julgamento disso ser bom ou ruim. Isso só significa que gera um dano em mim ou que eu não consigo me desenvolver a partir dessa relação. Então essa questão dos relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, é algo que vem sendo abordado, né? Em filmes, séries, na vida real mesmo, reportagens. Inclusive eu assisti um filme outro dia da esposa daquele ator que fez o Deadpool, né? Que chama It Ends With Us. Em português o nome do filme É Assim Que Termina. Então um filme ótimo para quem quer abordar esse tema de relacionamentos abusivos, porque como ela entra nesse relacionamento e quantas vezes ela justifica isso como, não, foi sem querer, não, foi assim. E aí aquilo vai tomando conta dela. É muito interessante esse filme, que mostra um pouco essas dinâmicas que estão por trás. E aí, falando das dinâmicas que estão por trás, a gente vai entrar com o olhar da constelação. Por quê? Porque às vezes, assim como o exemplo que eu dei no começo, mesmo uma amizade, ela pode estar sendo tóxica para mim. Ela pode estar me impedindo de ter outras relações de amizade, de me sentir solta, livre para fazer o que eu desejo. Eu tive uma questão, quando eu comecei a fazer meu curso da Hellinger, lá em 2017, eu tive uma relação com uma pessoa naquela época, na verdade uma relação de amizade, só que não, nos conhecemos por conta do curso e de repente a gente já estava ficando no mesmo hotel, fazendo coisas junto. E é muito interessante essa questão do relacionamento abusivo, porque você nunca se lembra e naquele exato momento aonde você deveria ter dito não, mas você foi deixando que aquilo foi crescendo e quando você percebe, você está envolvida em toda aquela dinâmica, em toda aquela relação. Então existem dinâmicas ocultas que a constelação traz à consciência que nos leva a esses relacionamentos abusivos, que até que isso não esteja consciente, dificilmente eu vou ter condições de sair ou de encontrar um relacionamento saudável e que eu consiga ser eu mesma. Na maioria das vezes, esses relacionamentos abusivos ou tóxicos
vão nos transformando em pessoas e que não somos nós, né? E isso pode acontecer de várias formas. Eu me lembro quando eu comecei a dar o curso Fluxo da Vida. Para quem não conhece o curso Fluxo da Vida, ele é para a vida e também para quem quer se formar constelador familiar. E na época, eu tive uma questão no primeiro módulo da primeira turma e eu tive que procurar um lugar para poder fazer esse primeiro módulo da turma 1. E encontrei um lugar, não vem ao caso o nome do lugar. E fiquei nesse lugar por um ano, foi um lugar ótimo, me ajudou, não chegou a um ano, acho que foram 6 meses. E fiquei nesse lugar por um tempo. O que foi acontecendo? Eu me lembro até hoje que eu correlacionei isso com uma relação tóxica. O que aconteceu? Passaram-se 2 meses, não, agora você tem que pagar uma taxa a mais. Não, mas tenho que pagar de última hora sem avisar. Não, tem que pagar. Tá bom, fui lá e paguei o valor a mais. 2 meses depois, mas agora você tem que fazer isso, isso e isso. Já trocaram as cadeiras, já começaram a criar condições mais desfavoráveis. E eu fui concordando a cada passo. Aí eu me lembro que uma das últimas conversas que eu fui chamada lá para dar uma reunião, não, você não pode mais dar o café. E agora o valor vai ficar tanto. E eu continuei com aquela situação, não, mas eu vou dar um jeito nisso, eu vou resolver, eu vou dar a volta, porque afinal de contas era um lugar que eu gostava muito, e era muito bonito, e tinha um certo status ali, né? E aí eu me lembro que eu fui cedendo a cada exigência que vinha do lado de lá, a cada crítica, a cada exigência. E aí, até um dia que eu falei, caramba, Patrícia, por quê? Né? Você continua cedendo dessa forma. E é nesse momento que talvez os relacionamentos abusivos, eles vão nos levando de uma forma como é que é a palavra que veio agora para mim? É como se seduzisse a gente com a beleza, com o status, né? Como assim? Eu posso estar nesse lugar fazendo isso, então eu vou abrir mão disso ou daquilo e fui me permitindo estar ali. Até o momento que eu falei, não. Até aqui é o meu limite. Porque estava se tornando a relação com o hotel exatamente uma relação e um relacionamento abusivo. E o que é um relacionamento abusivo? É como se, não, desce a sua saia 4 palmos e você desce a sua saia e daqui a pouco você fecha o seu decote e daqui a pouco você baixa o seu salto e daqui a pouco você não usa mais maquiagem e daqui a pouco você já não pode mais ter um segredo no seu celular e daqui a pouco você já não pode mais sair de casa e você vai com tudo isso justificando com boas desculpas. Então esse filme It Ends With Us, que termina, como é que é? Em português é assim que termina, é extraordinário para poder conversar sobre essa situação dos relacionamentos abusivos que vão acontecendo e a pessoa que entra nesse relacionamento, ela perde o time do momento onde ela deveria ter dito não e não disse. E foi assim que eu me senti quando eu estava nesse relacionamento profissional com esse hotel e é assim que acaba. Muito bem, obrigada, Valdirene. É assim que acaba. Sensacional, assistam, tá? Tem um outro filme que é o da Tina Turner, que aí é Tina, deve ser o nome, que também é maravilhoso. E ela tem um relacionamento abusivo, que inclusive o marido é um empresário dela na época. E o legal do filme da Tina Turner é que é baseado numa história real. E quando ela começa a entrar
a sair disso, começam os problemas, né? Porque aí, além dele dominar ela dentro do relacionamento, ele dominava ela no dinheiro e profissionalmente. Então é muito interessante assistir também o filme da Tina Turner, que ali mostra de forma muito clara também, e a saída dela é extraordinária. Eu sei que hoje aqui a gente vai estar falando de constelação, mas lá ela encontrou paz e harmonia dentro do budismo, né? Dentro dessa técnica de mantras e meditações e se encontrar. E aí, quando a gente vai falando disso tudo, a gente percebe que um relacionamento abusivo, ele é sedutor, ele é encantador, porque ao mesmo tempo que ele fere, ele agrada. Aquela pessoa, ela é sedutora e, na verdade, em alguns momentos, ela traz esse monstro interno dela que é escondido. E de repente ela volta e ela seduz de novo, e isso vai se tornando um jogo, como se fosse uma dinâmica oculta, tá bom? Então, vou deixar de novo aqui os 2 filmes que eu indiquei, que é Assim que Acaba, que a Valdirene colocou o nome correto, em inglês é It Ends With Us, e o filme da Tina Turner. Então, esse tema, para quem vive isso ou vivenciou, assistam. Existem ali algumas indicações de perceber se você está ou não dentro de uma relação abusiva, e também algumas formas de olhar ou sair, se é que é possível, quando a gente olha de fora. Então, muitas das vezes que nós estamos nessas relações abusivas, dificilmente a gente percebe que está. Normalmente as pessoas que estão em torno percebem mais facilmente do que nós que estamos, às vezes, profundamente envolvidos nessa relação. E aí, eu vou colocar aqui para vocês alguns sinais. Eu tive que escolher outros tipos de roupa, eu já não vou a alguns lugares, algumas amigas minhas já não servem porque ele não permite, eu já não posso usar a maquiagem que eu gosto, eu já evito fazer algumas coisas para que não provoque algum tipo de situação. Então tudo isso já são sinais que você está perdendo aquele momento onde você precisa. É lógico que todo relacionamento existe uma negociação. A partir do momento que você se casa, a partir do momento que você entra num relacionamento, sim, você necessita abrir mão de algo, né? Você muda algo e o outro também. Mas quando a gente fala de relacionamentos abusivos, a gente fala de algum lugar onde passou muito daquele limite, aonde você deveria ter parado e ter dito até aqui, ok, eu posso mudar, mas daqui para frente, não. Então é exatamente esse ponto que a pessoa que entra num relacionamento abusivo, ela perde esse limite, essa barreira, aonde ela deve dizer não. Até aqui, ok, daqui para frente não. E existe também a troca que é necessária. Então eu cedo algo e o outro também. Tinha um dentista que trabalhava comigo aqui há uns anos atrás, muito querido por sinal, faz muitos anos que eu não o vejo, e ele era sempre muito da paz, muito pacato. E na época, quando eu estava começando o WhatsApp, ele não tinha WhatsApp. E aí um dia eu falei para ele, mas por que você não tem WhatsApp, nem redes sociais? E ele disse para mim, a minha mulher não permite que eu tenha, mas ela tinha. Então, a mulher costuma ser muito abusada, mas isso pode acontecer no inverso, quando o homem se anula a ponto de não
se dar valor e dignidade dentro do relacionamento. Isso pode estar acontecendo nos dois lados da moeda. Você que está nessa live, já marca aí um amigo ou compartilha essa live, alguém que você acredita que precisa saber quais são as dinâmicas que estão por trás, que nos levam a essas relações abusivas e o que, né, eu posso fazer para identificar e o que eu posso fazer para, de repente, mudar algo para que eu não entre mais nesse tipo de relação. É fácil? Claro que não. Porque, como eu disse no começo dessa live, são relações sedutoras. Algumas das relações que eu observo, normalmente a pessoa passa pelo estresse, aí quando o outro quer largar, ele vem, pede desculpas. Imagina, nunca mais isso vai acontecer. Até a próxima, né? Esse nunca mais vai até a próxima. Isso lembra muito o vício no alcoolismo. A pessoa que é alcoólatra ou que ela é viciada em álcool ou alguma coisa, quando ela causa um dano muito grande e ela toma consciência disso, naquele momento ela diz, nunca mais eu vou beber, até voltar a beber. Então, esse tipo de relação e dano que é gerado dentro da relação passa por isso também, aonde a pessoa destrói tudo que está em volta e quando ela se dá conta disso, ela se arrepende profundamente e de forma sedutora ela consegue trazer o outro de volta. Então observe se você conhece alguém que tem esse tipo de relação, ou se você já passou por uma relação assim, ou se está em uma relação assim. É importante que, a princípio, você identifique isso, porque o mais difícil é quando nós estamos muito envolvidos numa relação, identificar. Um dia eu assisti um vídeo do pastor Cláudio Duarte, amo o pastor Cláudio Duarte de coração, adoro. Ele fala muito de famílias, de relações, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam, acompanhem ele. É muito rico o que ele compartilha. E aí ele disse que uma vez uma moça veio procurar ele e falou, pastor, eu vou me casar, eu tô apaixonada, boa noite, para quem tá chegando agora na live, eu tô apaixonada, fulano é perfeito, é bonito, é rico, é simpático, elegante, e isso e aquilo. E o pastor Cláudio, ele é muito engraçado, né? Ele falou para ela assim, nossa, mas tudo isso num homem só, isso é praticamente impossível. Ou o homem é bonito, ou ele é rico, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Dificilmente todas essas qualidades vão estar juntas num homem só. Então ele é muito engraçado quando ele fala. E aí ela disse, ele só tem um defeito. Ele bate na mãe. O senhor acha que eu devo casar? Aí o Cláudio, ele é muito vivo e disse a ela, eu acho que você deveria casar para dar uma trégua para essa mãe. Porque quanto tempo faz que essa mãe apanha desse filho, né? Eu acho que você deveria dar uma trégua, essa mulher precisa. E aí ela se assustou. Mas, se um homem bate na mãe, qual a chance que ele tem de bater nessa mulher? Então, quando o Cláudio disse a ela, foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer, se você já tem essa informação, o que é que você vai fazer ali? Tudo bem? Então, observem as relações. Antes de vocês entrarem profundamente ou se casarem, observem quem a pessoa realmente é. Quando eu vejo uma pessoa entrar apaixonada numa relação, tem um livro de Bert que eu adoro, que se chama Amor à Segunda Vista. Porque ele diz que à primeira vista a gente se apaixona por uma ideia, por uma imagem que a gente forma daquela pessoa, que ela não é a realidade. Ela não é o que a pessoa exatamente é ou da onde ela vem. Ela é só uma imagem que eu formo dessa pessoa. Então,
que o amor e a relação, ela começa depois que eu passo a conhecer a pessoa exatamente como ela é. Só que a tendência a entrar em relacionamentos abusivos é arriscada. Por quê? Quando uma pessoa tende a entrar em relacionamentos abusivos, dificilmente ela consegue perceber que está em um e dificilmente ela consegue se retirar de um relacionamento abusivo. Existem dinâmicas ocultas que estão por trás, que fazem com que essas duas pessoas elas se encontrem como imãs. Então, nesse mundaréu de gente que tem no mundo, aquelas duas pessoas vão se encontrar. Eu me lembro que eu fiz uma constelação no fórum em Pinda, muitos anos atrás. Nem importa sobre o que era e como era, mas era um relacionamento de casal, era um divórcio que estava acontecendo de uma forma muito conflituosa. E aí eu me lembro que o representante do homem, quando entrou no campo, ele abria as mãos como se ele fosse enforcar alguém, tá? Essa era a postura da mão do representante deste homem. E a mulher, a representante da mulher, se deitava no chão. Então agora vamos falar um pouco de constelação familiar. Quando nós estamos dentro de uma constelação, dentro de uma família, ou a gente entra num relacionamento, a gente cria o que Bert chamou vínculo. Pode ser até que eu ame alguém e não tenha um vínculo tão forte, mas o vínculo é algo que nos une e dificilmente a gente consegue romper, mesmo que às vezes eu não queira aquilo para mim, seja algo que me gera dano, mas eu não consigo romper aquele vínculo. E é isso que a constelação traz, esse olhar para esse vínculo. Então, quando eu abri essa constelação e este homem tinha essa postura, dentro da família dele existiam muitos assassinatos, muitas mortes, muita violência. E mesmo que este homem não quisesse gerar isso na vida daquela mulher, ele estava tão envolvido de forma inconsciente, vinculado a todos os acontecimentos que vieram antes, que ele é tomado por isso e repete essa história, mesmo que ele não queira. Bert Hellinger costuma dizer que a maioria de nós vive de forma inconsciente. Uma das origens da constelação, uma das terapias que originaram a constelação é a leitura do script da vida, que Bert diz que lá no começo da nossa infância, se a gente contasse para ele uma história que me marca na infância e uma história agora, ou um filme, um seriado que me marca agora, ele diria para nós tudo o que a gente fez a vida inteira e ainda faz. Então, essa técnica, essa terapia diz que nós estamos vivendo um script na nossa vida, mesmo que a gente não saiba. Então, a gente acha que está escolhendo as pessoas que a gente se relaciona, mas não é verdade. Na verdade, a vida está trazendo para nós algo que a gente, de forma inconsciente, escolheu viver. E quando naquela constelação, aquela mulher se deitava no chão, qual era a informação que ela estava dizendo? Que na alma familiar, algo aconteceu que ela sentia vontade de desistir da vida, de morrer. Então, o que atraiu esse casal foi a energia dele e a vontade inconsciente que ele carregava do próprio sistema familiar, que era da agressividade, que era de às vezes até chegar no ato de encerrar com a vida de outra pessoa, de matar, e de forma inconsciente a vontade dela de morrer. Então, é como se, como um imã, essa pessoa que lá na alma busca a morte, mesmo que não saiba disso
de forma consciente e encontra convenientemente a pessoa que traz para ela o que a alma dela busca. Então, o que acontece é que é isso que vai por trás, que nos atrai, que nos leva a sempre estar encontrando o mesmo tipo de relacionamento. Fale um pouco sobre quando o pai tem um comportamento tóxico com o filho. O que fazer, a Pri falou. Calma, nós já vamos chegar aí, Pri. Vamos falar um pouquinho de como identificar e como sair desse padrão, tá? Primeiro, tudo que é inconsciente necessita se tornar consciente para que eu possa mudar algo. Primeiro, eu tenho que ter consciência que se eu atraio para mim pessoas agressivas, eu carrego dentro de mim uma vontade ou de trazer de volta alguém que eu fui fiel e que tinha uma depressão ou tinha uma vontade de morrer inconsciente, ou eu carrego isso dentro de mim. E como eu não tenho coragem de reconhecer e assumir isso, eu busco nas minhas relações alguém que vai me diminuir, me massacrar e às vezes até acabar com a minha vida. Então, dentro da constelação são essas dinâmicas ocultas que fazem com que eu encontre exatamente essa pessoa que vai trazer o que eu preciso aprender, tá bom? Então, vamos começar com essa identificação. Vamos lá, Pri, fala um pouquinho sobre quando o pai tem um comportamento tóxico com o filho. O que fazer? Então, Pri, quando a gente fala de pai e filho, a gente está falando de outro nível de relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento de casal, a gente está falando de um relacionamento horizontal, aonde para eu estar numa relação, essa relação depende de uma condição para existir. Então, se eu tenho um companheiro, existe uma ordem da vida, que é o equilíbrio de troca, existe algo que eu dou nessa relação, que o outro toma, que o outro também me dá, e o outro sente vontade em devolver também. E a gente faz uma troca. Diferente do relacionamento de pais e filhos. Os pais dão, os filhos tomam e os filhos só podem passar isso adiante. Então é diferente quando a gente está falando de um relacionamento tóxico, de uma relação de casal ou uma relação de namoro, que é algo que eu estou sempre atraindo para mim. Tudo bem? Então, se eu falo de um relacionamento tóxico de pai e filho, significa que o que é um relacionamento tóxico entre pai e filho, né? É um pai alcoólatra, é um filho que não concorda com esse pai, é um pai que foi embora. Quando a gente fala de pais e filhos, a única forma que a gente tem de resolver essa questão é concordar com a vida do jeito que ela veio, de onde ela veio, né? Através desse único pai. E se veio através desse pai que traz esses desafios, eu não posso escolher aonde a semente cai. Eu só posso me desenvolver a partir do lugar onde ela caiu. Então, se esse é o meu pai, somente a partir de reconhecer esse pai como parte de mim, eu tenho força para me desenvolver. Mas isso não significa, se este pai, quando tem proximidade comigo ou com a minha família, gera dano, eu não preciso fisicamente trazer este pai para um almoço de domingo, para estar junto com a minha família, entende? Mas internamente eu preciso dar um lugar de amor e reconhecimento para esse pai. Quando a gente fala de relacionamento de casal, isso também é muito próximo, principalmente quando há um casamento, quando há filhos, o vínculo ele é indissolúvel, tudo bem? Então, quando há uma relação assim, e você não consegue sair dessa relação, para que você possa
encontrar a solução e a saída, eu vou explicar para você daqui a pouco. Não adianta excluir o outro, ficar brava com o outro, culpar o outro pelo que está acontecendo. Nada disso vai ser a solução. Tudo que você empurrar para fora não vai se tornar harmônico dentro de você. E aí, isso vai tomar conta de você, até que isso se torne um aprendizado. E quando o marido diz que vai embora, se a esposa mudar de direção, e eu só agrado se eu seguir o caminho que a mãe dele ensinou como certo. Isso, por exemplo, é um relacionamento abusivo. Porque ele quer algo de você, onde ele ultrapassa uma camada, um limite que vai além do que você tem condições de dar para ele. Por exemplo, ser a mãe dele. Isso é um relacionamento que tira você de um lugar de harmonia, aonde você só pode ser uma pessoa comum, uma esposa que contribui aí com o que pode, né? Errando, acertando, trocando aí dentro dessa relação. Então, é claro que se nós estamos dentro dessa relação, algo nos levou até lá. E agora eu vou dizer para você que a única solução para sair desse tipo de relação é encontrar dentro de mim e dentro da minha família o que é que não foi olhado, o que é que não foi resolvido para que eu ainda esteja repetindo algum tipo de padrão. Nesse filme It Ends With Us, né? Acaba assim, é assim que acaba. É muito interessante, porque quando ela toma consciência que ela está repetindo a história da mãe, né? Ela rejeita o pai, porque o pai batia na mãe, e a mãe ficou lá de forma passiva, e ela não conseguia compreender aquilo. Ela, como filha, o pai também acabou massacrando ela, e ela acabou fugindo de tudo isso, e acabou se encontrando dentro de uma relação, exatamente como era a relação do pai e da mãe. E ela demorou muito tempo para se dar conta disso. E quando ela se deu conta disso, ela conseguiu conversar com a mãe, compreender que na verdade a mãe ficou por amor à filha, porque não tinha saída, porque a forma que ela encontrou de resolver a própria questão foi ficar nesse relacionamento, que não era culpa de ninguém, e ela conseguiu entrar em harmonia com essa relação com a mãe, dar um lugar para esse pai. Inclusive é muito rico, porque tudo começa com o velório do pai, e ela não consegue escrever os votos ou um agradecimento a esse pai. E aí ela se coloca numa relação exatamente igual, mas ela faz um pouco diferente. Quando ela toma consciência disso, ela não fica com raiva da pessoa que agora é o pai da filha dela. Ela inclui e ao mesmo tempo diz a ele: você gostaria que a sua filha tivesse uma relação com uma pessoa assim, assim, assado? Como você se sentiria? O que você faria? Faça essa pergunta para você, né? Você que está dentro dessa relação, se fosse a sua filha, o que você faria? Você permitiria? Você aceitaria? Ou você gostaria que ela vivesse outra história, outro caminho, mesmo que ela estivesse sozinha? Então, vamos olhar para isso. É claro que quando a gente fala de relações abusivas, a gente está falando de relacionamento de casal e algo que passa no limite. Hoje, o que eu vejo na maioria das relações é uma baixa tolerância a qualquer tipo de diferença. Hoje, nós mulheres e os homens esquecem que nós somos diferentes.
Eu, como mulher, vejo as coisas de uma forma completamente diferente dos homens. E é exatamente isso que faz com que eu tenha uma relação. Então eu vou buscar num homem aquilo que me falta. E ele vem buscar em mim o que falta a ele. Mas, quando isso se torna doente e causa dano em mim, é necessário que eu encontre dentro de mim a quem eu estou sendo fiel, a quem o meu amor vai, que eu estou repetindo a história de alguém, ou estou buscando um dano a mim para provar algo a alguém. O que é que eu estou buscando dentro dessa relação que eu não encontrei dentro de mim, ou dentro da relação dos meus pais, ou dentro de algo que aconteceu ou ficou para trás em alguma geração da minha família. Quando isso fica na nossa infância, quando isso fica na nossa adolescência, é muito mais fácil acessar. Mas quando isso está em outras gerações, é muito mais desafiador encontrar esse lugar. E é exatamente aí que a constelação faz toda a diferença. Às vezes é necessário colocar uma fila de mulheres. E quando a gente coloca uma fila de mulheres, isso se iniciou há 4, 5 gerações atrás. E como fica a chance dessas outras gerações de quebrar esse padrão? Essa mulher que foi oprimida ou que não conseguiu responder a algo, a emoção dela vai sendo transferida de forma inconsciente de geração em geração. E eu posso estar vivendo isso hoje. Uma vez eu fiz uma constelação e essa moça tinha um relacionamento que ela não conseguia sair dessa relação. E quando a gente abriu uma constelação, apareceu lá, acho que foi a bisavó dela, que tinha uma raiva dos homens. Ela carregava dentro de si uma energia de agressividade contra os homens. E aí, é claro, tudo foi olhado de uma forma ampla, né? A constelação permite que uma crença limitante, que algo que eu carrego por fidelidade seja olhado, né, de uma forma ampla, a partir de um outro lugar. E aí o que antes era inconsciente se torna consciente. E aí sim eu posso mudar algo. Quando eu não sei, eu não vejo algo, quando aquilo está no meu ponto cego, eu não consigo resolver aquele problema, aquela questão. E aí quando acabou a constelação, ela falou: incrível, é exatamente essa minha bisavó. Ela era uma índia, e ela foi roubada da tribo dela, da família dela, e foi obrigada a se casar com meu avô. E ela disse ao meu avô: tudo bem, eu vou viver com você, eu vou criar os seus filhos, mas eu nunca vou dormir na cama com você. E ela dormiu na rede até morrer, fora de casa. E isso, 4, 5 gerações depois, afetava a forma como ela se relacionava com os homens. Essa agressividade, ao invés dela direcionar os homens direcionavam a ela. Ela não estava fiel a essa bisavó, ela estava fiel a este bisavô português que roubou essa mulher dessa tribo de índio. E depois disso, foi muito mais fácil para ela escolher ter outro tipo de relacionamento. Às vezes a gente quer mudar, às vezes não. Quando a gente quer mudar esse tipo de relacionamento e não consegue, a constelação é uma ferramenta extraordinária que pode trazer à tona aquilo que eu não consigo resolver somente com blá, 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 explicações que eu fico aqui dando para vocês nessa live. Por isso é muito rico participar de um grupo de constelação. É muito rico. Peraí que tinha outra pergunta aqui atrás. Não.
É muito rico participar de um grupo de constelação. É muito rico fazer o curso Fluxo da Vida, aonde eu vou lá e já ressignifico uma questão com a minha mãe, com o meu pai. Vou lá e me coloco em outro lugar em relação a eles. Afinal de contas, a relação dos nossos pais é o primeiro exemplo, é o primeiro modelo de relacionamento que eu tenho. E se essa relação já foi conturbada, já foi tóxica, eu vou querer para mim exatamente aquilo que eu entendi que era amor. Então eu vou buscar nas minhas relações, mesmo que depois adulta eu entenda que aquilo não foi legal, mas lá aquela minha criança se sentia pertencente dentro daquele tipo de relação. É muito difícil quebrar esse padrão se a gente não fizer isso de forma profunda, se a gente não acessar de forma profunda essas imagens que a gente carrega dentro do nosso inconsciente. A Tati colocou aqui, o que fazer quando se sofreu tanto com relações tóxicas e aí se deixa de acreditar no amor? Tati, é um pouco genérica a sua pergunta, mas o que você pode fazer é internamente fecha os seus olhos e você vai olhar um por um para cada relacionamento tóxico que você teve e você vai colocando como uma fila e você vai depois colocando as mulheres da sua família que também tiveram relacionamentos tóxicos e de repente você vai ver que você não está sozinha, que muitas outras mulheres, às vezes as próprias mães dessas pessoas que você se envolveu, também foram abusadas pelos pais dessas pessoas que você se envolveu nesses relacionamentos tóxicos. E quando você colocar todas aquelas pessoas ali, você vai dizer internamente, eu vejo cada uma de vocês, e eu amo cada uma de vocês, e eu sinto muito que tenha sido assim. E eu vejo o quão vocês quiseram buscar uma boa relação e não puderam. E diga internamente, os homens podem ser bons. Por favor, me dê a sua bênção para que eu encontre um bom homem. E eu possa fazer um pouco diferente. Nunca queira fazer totalmente diferente, porque internamente seu sistema de crença acredita que você está excluindo a sua raiz e a sua origem. Então, para que a gente possa buscar o novo, a gente precisa incluir a sombra, incluir o que foi duro, incluir todas essas pessoas que estão trazendo uma ferramenta riquíssima de autoconhecimento e transformação. Cada pessoa que passou pela sua vida, que trouxe essa relação tóxica e que te causou dano, ela veio em função de que você enxergasse todas essas mulheres. Então faça isso e agradeça a eles e deixe cada um deles livre e diga, agora eu não preciso mais desse tipo de relação. Eu posso e me dou o direito de ser feliz em homenagem a cada mulher da minha família. Faça isso de forma profunda, como se você estivesse se ligando a cada célula do seu corpo, a cada entranha, e você vai perceber como isso vai mudar dentro de você, e você vai passar a atrair para sua vida novos tipos de relação, ok? Isso é muito rico. Mãe, mamãe, mamãe, sensacional, Ana Paula, gostei do seu comentário aqui. Passei a vida sozinha, a Sophie colocou aqui. Só desencontros, não me imagino convivendo com outra pessoa. Meus pais conviveram
Eu não consegui entender o que você escreveu. Seu corretor deve ter mudado alguma coisa. Conviveram as turras a vida inteira. Eu não sei o que são as turras, tá? Mas normalmente aí nós estamos em outra dinâmica, não exatamente numa dinâmica de relacionamentos tóxicos, mas numa dinâmica onde se escolhe não ter um relacionamento. Porque se teve como modelo relacionamentos tóxicos, né? Então, você pode internamente sair do meio da relação desses pais. Porque mesmo que eles estejam falecidos, mesmo que eles não estejam mais aqui na sua alma, lá, quando você era criança, você ficou no meio da relação do seu pai e da sua mãe. Então, de forma interna, assim como eu ensinei a Tati, você volta lá e diga: eu quis muito mudar essa relação e fazer com que vocês fossem diferentes. E agora eu me retiro desse lugar e eu concordo que tenha sido assim. Eu recebo você, papai, como meu pai. Eu recebo você, mamãe, como minha mãe. Assim como foi. E eu abro mão de qualquer julgamento que eu tenha tido em relação a você, papai, em relação a você, mamãe. E eu me abro. Turras são brigas. Pronto, falou alguém do Sul aqui. Muito bem, Jaqueline, obrigada. Adorei. Então, ainda bem que mais ou menos eu entendi e já coloquei aqui. Então, você pode fazer isso. Já se colocar diante dessa relação e dizer: eu permito que vocês vivam isso, né? E me retiro com amor e aprendo algo com isso. Se fizer isso de forma profunda, você vai ver que mesmo agora adulta, isso pode mudar para você. E quem sabe você se arrisca aí em ter um novo relacionamento. Vai que todo relacionamento tem riscos. A questão é que existe uma ilusão que não teremos brigas. Só que como você carrega dentro de si isso de uma forma muito exacerbada, muito grande, e aquilo foi muito conflituoso para você, é preferível que eu não tenha relações do que eu tenha que passar por negociações. Às vezes, o simples conflito de negociar um limite dentro de uma relação pode ser demais para quem viveu esse excesso de brigas e relacionamentos tóxicos dentro de casa. Então, é necessário que internamente a gente separe o que os nossos pais viveram do que, na verdade, nós estamos buscando viver. É possível quando internamente a gente não luta contra isso. Quanto mais eu luto contra, e aí vocês podem ver isso no filme, que ela tentou tanto fugir desse pai, fugir dessa violência que o pai tinha com a mãe, que ela se colocou exatamente dentro de um relacionamento igual. Então, para que eu possa fazer diferente, eu tenho que concordar com a história e o lugar de onde eu vim e como as coisas foram. Não é possível mudar o que aconteceu, mas é possível deixar isso com os responsáveis, com amor e sentir a força deles e a bênção para que eu possa fazer um pouco diferente, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu não tive conhecimento da vida dos meus pais biológicos. Isso é muito interessante, mas atrai relacionamentos tóxicos. Quando isso acontece, Gleice, o que pode estar por trás é muito desafiador. Às vezes, quando não se consegue fazer esse movimento sozinha, porque sempre há a possibilidade de fazer e acessar essas informações por forma de movimentos internos, perguntas, acessar essas informações sozinha. Mas, mesmo sem conhecer esses pais, eles estão vivos dentro de você. Existe e pode haver dentro de você uma busca por esses pais. E pode ser que esse relacionamento deles
pode ter sido extremamente tóxico e abusivo. Então, quando você busca de forma inconsciente, dentro desse campo, esses pais, você traz nos seus relacionamentos, por um amor inconsciente, esses pais de volta dentro dos seus relacionamentos. Caso você não consiga sozinha, aí eu te aconselho você olhar isso através de algum tipo de terapia ou técnica mais profunda do que somente terapia. Às vezes saber aqui não é suficiente. Como você não os conheceu, você tem que acessar essa informação de forma muito profunda. Então a hipnose, PNL, constelação familiar, são formas profundas de acessar essa memória desse pai e dessa mãe, que estão sim dentro de você, mesmo que você não os conheça. É como se nessa grande alma você estivesse buscando esses pais de volta, tá? Então, existe um amor. Junto com essa sensação de estar sozinha, existe a falta de alguém. E talvez você esteja projetando esse relacionamento que você não conhece dentro dessas relações. Aí existe uma necessidade de um olhar mais profundo, tá bom? E normalmente as questões dos emaranhamentos estão onde a gente não sabe. Porque onde a gente sabe, a gente está consciente e pode fazer diferente. Quando isso está inconsciente, é muito difícil acessar o exato ponto aonde o emaranhamento começou. Janaína colocou aqui, o meu último relacionamento foi lindo, mas eu brigava à toa. E o filho dele logo teve surtos de bipolaridade e ele terminou alegando estar sem cabeça, mas logo iniciou um relacionamento, um namoro com uma outra mulher. Nem sempre a fala da pessoa condiz com a realidade. Às vezes, ele estava em busca de algo diferente, lá de forma inconsciente. Se você observa isso, que houve essa dificuldade, essa busca, pode ser que na verdade, na alma, ele estivesse buscando algo diferente e talvez ele não tivesse tido coragem de falar isso para você, mas é importante você colocar isso escrito para mim, porque o que você está dizendo para mim é: ele não quis ficar comigo, mas para mim foi belo. Então, você pode de forma profunda dizer a ela, a essa pessoa, não precisa ir até ele. Fale para você, dentro de você. Para mim, o relacionamento foi lindo. Eu amei você. Eu amei tanto que eu deixo você livre. E eu me fico livre e me sinto livre para novas relações. Me lembra muito a história que eu contei no começo, que o meu filho tinha uma amiga e andava com essa amiga e não conseguia ter relações. Essa amiga brigou com ele e agora ele está conhecendo novas pessoas. Muitas vezes o que a gente entende como ruim que aconteceu com a gente pode estar trazendo para nós novas oportunidades e possibilidades. Eu sequer tive filhos. Puxa vida, ter filhos pode ser uma bênção, mas às vezes, quando o nosso destino é não ter filhos, isso pode ser uma bênção também. Quem não tem filhos, ou não pôde ter filhos, ou escolheu não ter filhos, fica a dica para você, Janaína. Pode compartilhar essa vida através de ajudar instituições que auxiliam crianças e de alguma forma você se envolver em passar essa vida adiante. Sinta essas crianças. Não precisa ser um filho seu, mas você pode ajudar crianças que precisam, muitas vezes, de um olhar, de uma atenção, de uma presença. Hoje as crianças são muito carentes de presença. Então, Janaína, não fique triste. Olhe para isso como simplesmente um caminho. Tudo bem?
Gleice colocou gratidão por sua explicação perfeita e maravilhosa. Que bom que vocês estão compartilhando a história de vocês. Tá dando o nosso tempo, mas ainda tem algumas perguntas. Eu vou até pelo menos ler todas elas. Minha avó fugiu. Eu vou tentar entender, tem uns corretores aqui que não me ajudam muito. Minha avó fugiu, minha mãe briga, meu avô criou sozinha. Minha mãe teve um relacionamento abusivo. Quem fugiu? Eu não entendi. Demorou muito a perceber que também vivia isso, claro. Existe uma fidelidade, uma busca por essa pessoa. Quando a gente busca essa pessoa de forma profunda e por amor, a gente repete. Mas a gente pode transformar esse amor em uma bênção quando a gente reconhece isso. E aí isso não precisa mais ser repetido dessa forma, tá bom? Isso. E é muito difícil, isso que eu ia falar. Meu filho vivia em meio e o meu marido também. Com a constelação tirei e mudei isso. Sensacional. Porque quando a gente não consegue identificar e resolver, os nossos filhos e os nossos netos podem dar continuidade a essa dor, a esse sofrimento. Então, quanto antes a gente conseguir identificar, quanto antes a gente conseguir curar isso na nossa alma, melhor para as próximas gerações. A minha avó fugiu do meu avô com a minha mãe. Sim, porque provavelmente ela se sentiu ameaçada dentro de um relacionamento tóxico. O que essa alma familiar faz? Traz esse avô de volta através dos homens que repetem a história dessa sua avó. Até que esse avô tenha um lugar de amor no coração, esses homens tóxicos vão continuar entrando na família. Lembra da história da Índia? É a mesma coisa. Então, não adianta eu querer. Às vezes a imagem oculta que eu carrego dentro de mim me leva para esse lugar. Janaína e algumas pessoas que eu vi que tem questões às vezes repetitivas, eu convido vocês a vir participar mais dos grupos, a acessar a ressonância dessas imagens, até que isso encontre um lugar de fácil acesso ao coração de vocês. O curso Fluxo da Vida também é um movimento extraordinário. Para a vida, ele leva 1 ano, onde você vai seguindo passo a passo, a cada passo, uma nova consciência, um novo perceber. Eu brinco com a turma 1 que a constelação não traz o amor para sua vida, mas cura você para que traga um relacionamento de força. A maioria deles saiu do curso se relacionando bem. Então, eu convido vocês a vir conhecer e viver esse movimento profundo. Se vocês quiserem entrar nesse movimento de constelação, conhecer o grupo, conhecer o meu trabalho, conhecer o curso, clica no link que tem no começo do Instagram, que ele vai te jogar direto para o WhatsApp, onde a Priscila vai passar para vocês todas as informações. Será uma alegria caminhar do seu lado para que você possa se desenvolver e estar pronta ou pronto para um relacionamento adulto e centrado. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. E o meu desejo é que cada um encontre aí um relacionamento harmônico. É claro que não existem relacionamentos perfeitos. Tirem a ilusão que o outro está aí para cumprir os seus desejos, mas lembrem-se que é necessário uma troca equilibrada dentro de uma relação. Se essa troca desequilibra, nós ou o outro perde o valor e a dignidade. E aí, nós também podemos estar sendo tóxicos no relacionamento de outra pessoa. Cuidado. Olhem com amor o equilíbrio de troca dentro do seu relacionamento. Queridos, um grande beijo, um abraço. Foi uma alegria estar com vocês. Semana que vem vamos falar de saúde. Então,
Já comecem a avisar os seus amigos que têm questões de saúde para mostrar a vocês quais são as dinâmicas que estão nos levando a adoecer. Queridos, boa noite, até semana que vem. Tchau! Lembrando que a live vai ficar salva no YouTube. Vocês podem entrar lá, copiar o link, compartilhar por WhatsApp, curtir o meu canal do YouTube, ativar o sininho para que vocês recebam sempre as informações. Tchau, um grande abraço.